Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um resumo da lição da Escola Sabatina, esse trimestre estudando o livro de Isaías, e nesta semana o tema O Caminho Difícil. Eu quero lembrar você que toda quinta-feira à noite eu posto em meu blog outraleitura.com.br um resumo feito pelo meu amigo pastor Natal Gardino, que é pastor em Londrina e também é doutor em teologia. Ele faz ali perguntas interativas para que as pessoas possam, professores ou mesmo os alunos, possam usar esse material para despertar aí na unidade da Escola Sabatina uma discussão mais interessante. A lição da semana, mais uma vez, muito boa, tem como verso para memorizar o seguinte, Isaías 8:17. Esperei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Uma lição que fala mais uma vez aqui sobre confiança, não buscar subterfúgios humanos, não confiar no ser humano, mas confiar sim em Deus, que ainda que às vezes aparentemente demore a responder nossas orações, ainda que muitas vezes responda de um jeito que nós não esperávamos ou que não compreendemos, ainda assim temos que fazer como o profeta aqui, esperar no Senhor, esperar pela resposta de Deus. A lição começa contando uma história aqui, uma ilustração interessante, de uma garotinha cega que estava empoleirada na janela do quarto andar de um prédio em chamas no Harlem, na cidade de Nova York. E os bombeiros estavam ali tentando resgatá-la, só que, como ela era cega, ela não conseguia ver uma proteção colocar ali embaixo, né, uma esteira, para que ela pudesse, então, pular ali e ser salva, né, uma rede de segurança. Até que o pai dela chegou, usou o megafone e falou com ela, pode pular, filha, você estará segura. Então, ela se atira ao ar e é resgatada, né, e ela faz isso com toda a confiança. E a lição aqui, claro, muito evidente, muito óbvia, é de que nós podemos, quando compreendemos que é a voz do Pai nos chamando, mesmo que nós não enxerguemos as circunstâncias, mesmo que tudo pareça perdido, nós podemos sim nos atirar nos braços do Pai, confiar nele, porque nós sabemos que é o nosso Pai, aquele que nos ama, aquele que nos criou, aquele que quer a nossa salvação. Então, confiemos em Deus, é o grande chamado dessa lição, a lição dessa semana. Domingo, profecia cumprida, mais uma vez nos fala aqui do Emanuel, dessa criança misteriosa, né? E na lição da semana passada nós vimos também a menção a esse Emanuel, vimos aí que pode haver uma dupla aplicação, claro que a primeira aplicação, a aplicação primária aqui, é possivelmente ao filho, né, do profeta mesmo, do profeta Ezequiel, e interessante é que a Bíblia traz no hebraico duas palavras para virgem, né? Alma e Betulá. Só que Alma tem comporta duas traduções, pode ser virgem, então moça jovem, né? O termo usado lá é Alma, para virgem que daria à luz o menino que seria chamado Emanuel. Interessante que no Novo Testamento, usando aí a tradução Septuaginta, a versão dos 70 sábios lá judeus que traduzem o hebraico para o grego, os sábios judeus entenderam bem que ali havia uma aplicação dupla e colocaram a palavra partenos, que se aplica unicamente à virgem, né? Então, Mateus, depois usando esse texto aí da Septuaginta, ele, claro, se refere a Jesus e Maria, a mãe dele que concebeu Jesus ainda virgem. Então, esse Emanuel aqui é uma nota de esperança também, porque a palavra significa Deus conosco. Deus nunca nos abandona. Deus não abandonou o seu povo naquele momento também, né? Por que Isaías mencionou a manteiga e o mel que o menino comeria? Bem, o fato é que também esse menino teria condições de, em pouco tempo, saber discernir entre o mal e o bem, pronunciar o nome dos pais, enfim. O que quer dizer aqui é o seguinte, que o povo, incluindo o Emanuel do Antigo Testamento, quem quer que ele fosse, seria forçado a voltar à dieta dos nômades. Mas, embora fossem pobres, eles teriam o suficiente para a sobrevivência deles. Então, por isso o mel aqui, a manteiga, né? É uma vida simples, uma vida difícil, complicada, mas o alimento garantido. Quando foi cumprida a profecia sobre a Síria e o Israel do Norte? Interessante que essa profecia aqui de Isaías foi dada em 734 a.C. 2 anos depois, a Síria realmente derrotou a Síria e o Reino do Norte. Só que, como a gente já viu, né, eles vão se voltar também. A Síria vai se voltar depois contra Judá e o rei vai se dar muito mal por ter se aliado a um inimigo, na verdade, né? Então, 2 anos depois, a profecia se cumpre de forma precisa, e assim são as profecias da Bíblia. Elas sempre
se cumprem de maneira perfeita e por isso podemos confiar sim nas profecias bíblicas, inclusive aquelas que ainda não se cumpriram, né? Logo depois que Salmaneser V substituiu Tiglat-Pileser III, entre 727 a.C., Oséias, rei de Israel, cometeu suicídio político ao se rebelar contra a Assíria. Os assírios tomaram Samaria em 722 e deportaram milhares de israelitas para a Mesopotâmia e para a Média, onde foram absorvidos pelas populações locais e perderam sua identidade. Isso aqui a gente pode refletir também num aspecto importante, né, que nós temos que ser realmente cristãos de verdade, com uma cosmovisão cristã bastante bem estabelecida, para não sermos também absorvidos, né, pela cultura que nos rodeia. Esse povo aqui que foi levado cativo acabou sendo absorvido pela cultura reinante ali, né, que os rodeava. E aqui é dito que, Isaías 7:8, dentro de 65 anos Efraim deixará de ser povo. Que nós não deixemos de ser o povo de Deus no meio de um mundo corrompido, num mundo cheio de ideologias contrárias à Bíblia. Que nós continuemos sendo o povo de Deus, continuemos confiando em Deus e mantendo a convicção que temos, baseada na Bíblia, bastante firme e bem estabelecida. Se você vivesse no Reino do Norte, talvez fosse fácil perder a fé. Como manter a fé para que, em meio às calamidades, permaneçamos firmes? Boa pergunta, na verdade. Como manter a fé mesmo em meio às dificuldades, lutas, pandemias, doença e até na perspectiva da morte? E também rodeados, como eu disse, por uma cultura antibíblica. Como manter essa fé? Bem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia todos os dias, se você não orar, conversar com Deus todos os dias, manter um ambiente celestial em seu lar por boas influências, você não conseguirá ter a fé necessária para suportar as dificuldades e o mundanismo, o secularismo que nos tentam derrotar neste mundo. Segunda-feira, consequências previstas, então a leitura aqui era de Isaías 7, 17 a 25, o fato é que eles foram avisados, devidamente avisados de tudo o que aconteceria, mas acabaram colhendo as consequências das suas más escolhas. Foi uma desgraça total. E nos faz lembrar de novo daquele pensamento que nós somos livres para fazer escolhas, mas escravos das consequências. Portanto, escolhamos com sabedoria. Para o medroso e incrédulo Acaz, a boa notícia da parte de Deus era que a Síria e Israel seriam exterminados. A má notícia era que a Assíria, o aliado e amigo, entre aspas, que o rei Acaz havia escolhido para ajudá-lo, acabaria sendo um inimigo muito mais perigoso do que a Síria e Israel tinham sido. Ao recusar a liderança oferecida, a libertação oferecida gratuitamente por Deus, Acaz garantiu a derrota. Se ele pensava que seu mundo estivesse desmoronando naquele momento, as coisas piorariam ainda mais. Se é ruim com Deus, imagine sem Deus. Né? Melhor é buscar refúgio do Senhor do que confiar em príncipes, diz o Salmo 118, verso 9, que infelizmente Acaz não levou em consideração. Depois da leitura aqui, a quarta pergunta pede que nós leiamos aqui 2 Reis 16, 2 Crônicas 28, e pergunta o que Acaz fez no templo de Deus. Por que ele agiu assim? Por que não devemos nos surpreender com essas ações? Que princípios espirituais são revelados aqui? Os textos mostram que uma vez que a pessoa entre pelo caminho do pecado e não volte atrás, ela acaba afundando cada vez mais. Ela vai cada vez mais longe nessas atitudes de pecado, nessa vida de pecado. E Acaz chega ao ponto de colocar no altar, um altar estranho no templo de Deus, e colocar o altar de Deus de lado. Ele tira o altar de Deus, o altar que foi dedicado para os sacrifícios no templo, algo tão importante, que representa o Messias, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e coloca ali um altar pagão para nele sacrificar. Ele também acaba fechando o templo. Veja que absurdo, né? Um local em que as pessoas iam buscar o perdão, a reconciliação com Deus, Acaz fecha o templo e queima incenso aos outros deuses, aos deuses da Síria. Ele chega assim a esse ponto, e a Bíblia diz que ao queimar incenso a deuses falsos, naturalmente, ele estava queimando incenso a demônios, ao próprio Satanás. Isso é triste demais, ver que um rei do povo de Deus, que deveria ser um líder espiritual, também acaba afundando tanto assim no pecado. Terça-feira, o significado de um nome. Isaías aqui tem um filho e coloca um nome bastante estranho nele, Maer Salal Has-Baz. É um nome profético, na verdade, né? Que significa rápido despojo, presa segura.
simbolizando assim aquilo que aconteceria com o povo de Deus em pouco tempo, ou seja, a Síria conquistaria Damasco e Samaria. Rápido despojo, seria uma presa, né? Como Acás tinha se voltado para a Síria, os nomes dos filhos de Isaías se referiam a Judá, bem como a Israel do norte. Rápido despojo, presa segura, mas um resto volverá. Então há um tom de esperança aqui também, porque haveria um remanescente. Porque ainda havia esperança, porque embora a Síria inundasse a terra de Emanuel, Deus era com eles, porque Emanuel quer dizer Deus conosco. Vemos um tema que permeia o livro de Isaías, ainda que houvesse juízos sobre os inimigos de Deus em Judá e em outras nações, enviados na forma de desastres militares, sofrimento e exílio, o Senhor estaria com os fiéis sobreviventes do seu povo e os restauraria à sua terra. Depois aqui, Isaías 8, 1 a 3, nós vemos também algo interessante, né? Isaías, ele e a esposa, chamada aqui de profetisa, vão ter outro filho. Ele menciona aqui as relações sexuais, a relação sexual que teve com ela, e antes mesmo de o filho ser concebido, ele o registra. Agora, com um nome, né, que representa, ou seja, faz da criança e do nome dela uma profecia que seria provada em eventos subsequentes, em eventos posteriores, né? O próprio Emanuel, Deus conosco. Então Deus usa o próprio profeta, a vida dele, a vida amorosa dele, né, a esposa, para trazer aqui ilustrações importantes para o povo dele que iria enfrentar uma situação muito complicada. Quarta-feira, nada a temer quando tememos a Deus. Aqui é uma lição muito bonita, muito importante, né? Ela fala sobre o temor de Deus. Será que temor é ter medo? Será que temor é outra coisa, né? Aqui nos lembramos de Apocalipse capítulo 6, capítulo 14, de 6 a 12, que fala que nós temos que temer a Deus e dar-lhe glória, né? Só que esse temor, será que não contrasta com textos que falam que nós temos que amar a Deus? Não contrasta também lá com 1 João 4,18, que diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo? Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor? Tem textos na Bíblia que parecem assim conter uma dinâmica um tanto contraditória, mas se você analisar bem, com cuidado e com bom senso, você percebe que não são contraditórios, são complementares. Por exemplo, quando Jesus diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas depois, no outro texto, lá em João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que Deus pode amar o mundo e mandar que a gente não ame o mundo? Na verdade, não amar o mundo são as coisas pecaminosas que há no mundo. E amar o mundo é amar as pessoas que estão no mundo, buscar a salvação delas, fazer o bem a essas pessoas. De igual maneira, nós temos que amar a Deus, mas temer a Deus. E esse temor, na verdade, é uma reverência, é um respeito, é saber que nós temos um amigo, um salvador, um pai, que é o criador de todo o universo. Ele é o Deus todo-poderoso. E, portanto, nossa relação com ele tem que ser a de filhos, mas também a de súditos, de criaturas, daqueles que sabem e reconhecem o poder infinito desse Deus. Então, ao lidar com Deus, nós temos que, sim, pensar em intimidade, em amizade, mas também não ir na onda de alguns que chamam Deus de o cara lá de cima ou coisa parecida, né? Nós temos que ter reverência, respeito por Deus. E esse respeito, esse temor, é isso aí. É um respeito amoroso por um Deus que, naturalmente, exige de nós esse respeito e essa reverência por ser o Criador, o Todo-Poderoso. Conhecer e respeitar o poder dessa pessoa e os limites do nosso relacionamento com ela. Quinta-feira, então, caminhando aqui para o final da lição, a escuridão dos ingratos mortos-vivos. Isaías 8, 16 a 22, você pode ler também na sua Bíblia, um texto muito importante. E o que isso tem a ver com o rei Acás? Tem a ver com o fato de que Acás ele chega ao ponto de se envolver com o ocultismo. A gente pode chamar isso de bruxaria, de espiritualismo, né? E vários aspectos da feitiçaria moderna têm paralelos marcantes com os rituais antigos do Oriente Próximo, conforme atestados por escritos antigos exteriores à Bíblia. Eu postei no meu blog, outraleitura.com.br, um texto em que eu analiso uma produção recente aí da Disney Pixar com o título Soul. Na verdade, todo o desenho é baseado na crença da reencarnação, da alma imortal, que são conceitos antibíblicos. Uma mentira que começa lá no Éden, quando Satanás ilude Eva e diz que ela não morreria se pecasse. Embora saibamos biblicamente que o salário do pecado é a morte e que ressurreição só existe em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Essa mentira satânica de que o ser humano teria uma alma imortal
E eu tenho vídeos aqui no meu canal que pode ajudar você a entender bem esse assunto, como, por exemplo, o vídeo A Verdade sobre a Morte. Você pode colocar no buscador do meu canal aí e encontrar esse vídeo, A Verdade sobre a Morte. A Bíblia é clara em afirmar que os mortos não participam do mundo dos vivos, Eclesiastes 9, 5 e 6, por exemplo, e que, portanto, aqueles que aparecem por aí como se fossem pessoas já mortas são demônios que tentam iludir as pessoas, como aconteceu também, por exemplo, com o rei Saul, né? Quando ele invoca ali, quando a feiticeira lá em Endor, né, invoca o espírito de Samuel, aparece ali da terra um demônio que se faz passar por Samuel. E como eu sei que isso não era realmente uma alma, o espírito do profeta, porque lá em 1 Crônicas 10, 13 é dito que com isso Saul cometeu um pecado, abominação. Então não poderia ser o profeta de Deus fazendo algo assim, né? Realmente era um demônio. E a Bíblia, aqui em Isaías 8, 20, eu vou ler só esse verso aqui para você, ela é realmente muito categórica, né? Eu vou ler os versos 19 e 20, né, que dizem assim: quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que o povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Ou seja, consultar mortos, consultar adivinhos, necromantes, leitores de mãos e búzios e cartas e coisas parecidas, horóscopo, adivinhação, jamais. Segundo a Bíblia, temos que consultar a lei e o testemunho, ou seja, a palavra de Deus, o testemunho dos profetas, a Torá, a lei, os livros que foram escritos por Moisés. Ou seja, consulte a Bíblia. Veja qual a vontade de Deus para você na Bíblia. Jamais tenha contato com essas práticas pagãs que em Deuteronômio 18, 9 a 14 são chamadas de abomináveis. Deus abomina a necromancia, a consulta aos mortos. Por quê? Porque Deus sabe, e nós também deveríamos saber pela Bíblia, que quem entra em contato com essas coisas, na verdade, está entrando em contato com Satanás. E eu encerro aqui com um texto de Ellen White, no Grande Conflito, página 551 e 562, que dizem assim: nos dias dos hebreus havia uma classe de pessoas que, assim como os espíritas de hoje, diziam manter comunicação com os mortos. Mas a Bíblia declara que esses espíritos familiares, como eram chamados os visitantes de outros mundos, eram espíritos de demônios. Números 25, 1 a 3, Salmo 106, 28, 1 Coríntios 10, 20, Apocalipse 16, 14. O contato com os espíritos familiares foi denunciado como abominação ao Senhor e foi solenemente proibido sob pena de morte. O próprio nome feitiçaria é desprezado hoje. A ideia de que os seres humanos podem estabelecer comunicação com os espíritos maus é considerada uma lenda da Idade Média. Porém, o espiritismo, e ao falar sobre isso não estamos aqui criticando ou condenando pessoas que seguem essa linha de pensamento, de crença, né? Mas sim a prática, porque a Bíblia fala disso. Temos que ser honestos, né? Esse grande engano, que conta com centenas de milhares ou milhões de adeptos, que entrou nos centros científicos, invadiu igrejas e foi aceito nas corporações legislativas e mesmo nas cortes reais, é nada menos que o aparecimento, o reaparecimento, sob novo disfarce, da feitiçaria condenada e proibida na antiguidade. Então, o mundo hoje, de novo, ele acaba sendo envolvido por essa crença, né, perigosa, que coloca as pessoas em contato com espíritos. Resumindo a lição, então, Acaz tomou um caminho difícil, um caminho perigoso, um caminho de pecado. Ele foi tão longe no pecado, afastando a voz do Espírito Santo, se fechando para a influência de Deus, que cometeu pecados gravíssimos, profanou o santuário, fechou o santuário e acabou se envolvendo com espíritos de demônios, com práticas ocultistas, satanistas, né, de feitiçaria. Então a advertência para nós é: confiemos em Deus, sejamos humildes, sejamos submissos ao nosso Deus, leiamos e conheçamos a palavra de Deus, para que nós também não nos envolvamos com alianças espúrias, em lugar de buscar a Deus, buscar aí o apoio de seres humanos, de demônios muitas vezes. Sejamos fiéis ao nosso Deus, confiamos no nosso Deus e assim tudo vai dar certo para nós. Um grande abraço, que você continue estudando a palavra de Deus, lendo todos os dias a Bíblia Sagrada e acompanhando aqui no canal também essas resenhas, esses resumos que eu tenho feito, outros vídeos também. Se você ainda não é inscrito, por favor, faça isso. E compartilhe também esse vídeo para que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe você, a sua vida e também a sua família.